Olá, amigos. Vamos agora dar início à nossa aula de número 2, continuando falando sobre os conceitos fundamentais. Vamos comparar agora item documental e unidades de arquivamento. Item documental. Quando eu digo a vocês que o item documental é a menor unidade arquivística materialmente indivisível, essa definição ela é meio... quando nós falamos indivisível, indivisibilidade, né, talvez soe estranho para várias pessoas. Mas o que seria isso, Renato? Quando eu digo menor unidade arquivística, é sempre um ou uma. Tá? Um ou uma o quê? Por exemplo, um memorando, uma fotografia, uma gravura, um desenho, um mapa, uma planta, um CD, um DVD, um pendrive, sempre um item documental. Quer dizer, dentro de uma pasta, por exemplo, existirão vários itens documentais, perceberam? E o que é a indivisibilidade? Indivisibilidade tem ligação com uma característica muito importante na arquivologia, que é o que nós chamamos organicidade. Memorizem essa palavra, que é uma palavra muito importante na arquivologia, que é a organicidade. Organicidade, eu posso dizer a vocês, que é relação orgânica. Relação orgânica. Organicidade, relação orgânica. Organicidade, relação orgânica, pessoal, tem íntima relação com arquivologia, com documentos arquivísticos. E eu posso sintetizar, quando eu falo organicidade, relação orgânica, eu estou falando em conjunto documentais. Conjunto documentais. Beleza? O que é isso, então? É que na arquivologia, um documento tem muito mais força em conjunto do que isoladamente. Não se separa um documento do seu conjunto, somente em casos excepcionais. Por exemplo, um documento que está em estado físico deplorável, ele vai ser retirado do seu conjunto, vai ser tratado por conservadores, restauradores, e depois dele ser tratado, ele será novamente reinserido em um determinado conjunto. Então, você só retira um documento do seu conjunto quando houver necessidade, quando for estritamente necessário, porque arquivisticamente falando, ele tem muito mais força em conjunto do que isoladamente. Quando o documento ele é produzido, quando é criado, já se pensa onde inserir aquele documento em um determinado conjunto, levando-se em consideração, sobretudo, o seu órgão produtor, a sua fonte produtora, quem produziu o documento e o motivo pelo qual aquele documento foi produzido, foi criado, foi gerado. Isso é a organicidade, uma das características mais importantes da arquivologia, que tem ligação com essa definição de item documental. Portanto, item documental, menor unidade arquivística, recapitulando, materialmente indivisível, não se separar o documento do seu conjunto, somente em casos excepcionais. Vamos comparar, fazer uma analogia do item documental com unidade de arquivamento. Unidade de arquivamento, menor conjunto de documentos, reunido de acordo com o critério de arranjo pré-estabelecido. Percebam a diferença de definição de item documental para a unidade de arquivamento. Item documental eu comecei com o quê? Com menor unidade arquivística, um ou uma. Unidade de arquivamento, eu não estou falando em menor unidade arquivística, eu estou falando em quê? Menor conjunto. Menor conjunto, olha a diferença. Item documental, menor unidade arquivística. Conjunto. Unidade de arquivamento, conjunto. Ó.
item documental, conjunto, item documental, conjunto, item documental, menor unidade arquivística, conjunto, unidade de arquivamento, conjunto, unidade de arquivamento, conjunto, menor conjunto. Por exemplo, uma caixa box, exemplos de unidade de arquivamento, uma caixa box, uma pasta suspensa, aquela pasta suspensa, aquela pasta que se trabalha dentro dos escritórios, dos órgãos operacionais, onde você pega a pasta suspensa, coloca a documentação do cliente na pasta suspensa, depois abre lá o arquivo de aço, aquele arquivo com 4 gavetas, e coloca a pasta suspensa lá no arquivo de aço, tá certo? Isso são exemplos de unidade de arquivamento. Por exemplo, olhem esse envelope aqui. Esse envelope, aqui dentro desse envelope, pessoal, tem o quê? Se vocês observarem, aqui dentro desse envelope tem alguns documentos. Tem um livrinho também, estão vendo? Uma cartilha. Cada documento que tem aqui dentro desse envelope, eu vou chamar de item documental. Por exemplo, aqui dentro, suponhamos que aqui dentro tenha também um desenho, uma foto, um pendrive. Então, não importa o suporte, tudo que estiver dentro deste envelope, eu vou chamar de item documental. Portanto, eu posso dizer que dentro desse envelope tem o quê? Vários itens documentais. Então, esse envelope seria um exemplo de unidade de arquivamento. Então, vocês, em cima de tudo que eu acabei de lhes falar, eu disse a vocês que aqui dentro tem vários o quê? Vários itens documentais. Se tem vários itens documentais, esses vários itens documentais vão formar o quê? O menor conjunto de documentos. Portanto, em cima do que eu acabei de lhes dizer, nós podemos afirmar o quê? Que os itens documentais estão contidos nas unidades de arquivamento ou as unidades de arquivamento estão contidas nos itens documentais? Os itens documentais estão contidos nas unidades de arquivamento. Beleza, é isso aí. Os itens documentais estão aqui dentro, estão contidos dentro de uma unidade de arquivamento, que é este envelope. Exatamente. Acertaram. Continuando, na definição anterior de unidade de arquivamento, menor unidade, menor conjunto de documentos reunidos de acordo com critério de arranjo pré-estabelecido, eu usei, eu fiz menção a uma palavra nova. Que palavra é essa? Arranjo. O que é o arranjo? Arranjo, pensem, eu sempre gosto de dar o exemplo de flores. Pensem no arranjo de flores. Quando você chega numa floricultura, pede, faz um arranjo bacana, o que é isso? É para arrumar as flores lá, bonitinho, para impressionar alguém, não é isso? A mesma coisa o arranjo documental. Quando eu faço menção a arranjo documental, eu estou falando de organização. Então, numa linguagem bem simples, de início, é isso que eu quero que vocês fixem, que arranjo é organização, arranjar é organizar. Arranjo tem vários focos na arquivologia. Eu posso fazer menção a arranjo para arquivo corrente, e quando eu faço menção para arquivo corrente, eu estou falando quando eu faço menção a arquivo corrente, eu estou falando de classificação de documentos, métodos de arquivamento, em sequência alfabética, numérica, de forma mais rápida de recuperar a informação. Quando eu falo em arranjo para arquivo permanente, eu estou falando em fundo documental, estou falando
que eu vou falar mais adiante em outras aulas posteriores. Estou falando em arranjo físico, arranjo intelectual, tudo isso é para depois. Por enquanto, que eu quero que vocês pensem quando ouvirem ou quando verem a palavra arranjo, é pensar em organização, que vale tanto para arquivo corrente quanto para arquivo permanente, que nós vamos falar mais adiante. O que é arquivo corrente permanente tem a ver com as idades, com a teoria das 3 idades. Mais adiante falaremos sobre isso. Continuando então os conceitos fundamentais, vamos ver agora a diferença entre armazenar e acondicionar. Quando eu digo armazenar, guardar, e acondicionar, embalar. Então, armazenar, pessoal, tem íntima relação com a localização física do documento. Localização física do documento. Onde é que o documento ele está guardado? Onde é que ele está guardado? E o acondicionamento tem íntima relação com a embalagem. Então, eu posso dizer, uma vez a banca CESP-NB afirmou o seguinte: o acondicionamento é uma das formas de conservação preventiva do documento. Perfeito! Exatamente isso. O acondicionamento é uma das formas de conservação preventiva do documento. Por quê? Porque as formas de acondicionamento protegem o documento. Então, acondicionar é uma forma de conservação, preventiva do documento. Beleza? É isso aí. Então, armazenar, guardar, tem a ver com a localização física, onde é que o documento está guardado, onde é que ele está arquivado. E o acondicionamento é a embalagem. Forma de conservação preventiva. Por exemplo, quando eu pego determinada documentação e coloco essa documentação que não é consultada com muita frequência, eu a coloco dentro de uma caixa box, por exemplo. Quando eu faço isso, eu estou acondicionando aquela documentação na caixa box. Pego a caixa box e a coloco lá na estante de aço. O que eu fiz? Um armazenamento. Tá? Então, protegi a documentação numa caixa box, acondicionei ela na caixa box, depois peguei a caixa box e a coloquei lá na estante de aço. Fiz um armazenamento. Tá certo? Quando eu pego, por exemplo, chegou um cliente novo na minha empresa, eu vou abrir uma pasta para ele, né? Pego, por exemplo, pego uma pasta suspensa, que a gente usa muito nos escritórios, nos órgãos operacionais, como vocês bem sabem, pego essa documentação do Joãozinho e a coloco lá na pasta suspensa, eu estou protegendo aquela documentação, não estou? Não deixo de estar condicionando aquela documentação, porque eu estou protegendo ela. E aí pego lá a documentação, coloco lá na pasta suspensa, abro o arquivo de aço, coloco a pasta suspensa lá no arquivo de aço, fecho o arquivo de aço, aí o que eu fiz? Um armazenamento. Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse que levar um documento, um documento qualquer, uma folhinha só, um item documental, que vocês já aprenderam o que é. Quando eu pego um item documental, uma folha, e pego essa folha aqui, eu preciso levar aqui em frente, hipoteticamente falando, só para vocês entenderem melhor, eu preciso levar esse item documental, essa única folha, aqui no prédio em frente, para poder entregar para alguém, só que está garoando, está chovendo fininho. Se eu colocar esse item documental numa pasta e só atravessar a rua e levar até lá, provavelmente não vai correr risco de molhar o documento. Agora, se eu não tiver uma pasta, eu pego aquele documento, vou levar até ali, é rápido, mas se pingar, se cair
um pingo d'água naquele documento, aquele documento corre o risco de quê? Aquele item documental, né? De sofrer dano, de alguma informação se perder, de dados serem perdidos. Então, quando eu coloco aquele documento numa pastinha, aquele item documental numa pastinha, eu estou o quê? Estou protegendo, estou acondicionando. Quando eu coloco numa pasta suspensa, as pessoas não sabem o que tem aqui escrito. Então, também é uma forma de eu proteger a informação. Ninguém sabe o que tem. Por quê? Porque ela está dentro de uma pasta, não é transparente a pasta, é uma pasta suspensa. Então, é uma forma de proteção do documento. Perceberam? Então, armazenar, guardar, ligação com localização física. E acondicionar, embalar, proteger o documento. É uma forma de conservação preventiva do documento. Então, não se esqueçam. Eu quero que vocês fixem bem. Armazenar, guardar, acondicionar, embalar, forma de conservação preventiva. E isso eu faço questão de repetir, de mencionar. Por quê? Porque já caiu em prova algumas vezes a diferença entre armazenar e de acondicionar. Vamos continuar. Acesso. Quando eu digo a vocês que o acesso são as possibilidades de consulta aos documentos pelos usuários ou pelos consulentes, que é quem consulta o documento, né? Quando eu digo isso, ou pesquisadores, a palavrinha mágica aqui de acesso é essa aqui, ó. São as possibilidades. Por quê? Porque quando eu digo que o acesso são as possibilidades de consulta aos documentos, eu estou querendo dizer que uma coisa é permitir o acesso. Eu posso permitir a alguém o acesso a determinado documento, mas não significa necessariamente que aquela pessoa que tem possibilidade de acessar o documento vai ter acesso ao documento. Ela pode ou não acessar o documento. Tá certo? Então, são as possibilidades de consulta. E isso vai variar em função das cláusulas restritivas. Por quê? Porque o acesso, pessoal, ele pode ser pleno ou restrito, limitado ou ilimitado. Então, a palavrinha mágica é exatamente essa. São as possibilidades de consulta aos documentos. Vamos ver agora a origem da palavra arquivo. Existem duas vertentes. Uma que fala que a origem da palavra arquivo vem da Grécia, origem grega. E uma outra vertente faz menção à origem latina. Origem grega, arqué, arqueion, arquivo. E tem várias definições, aquelas definições mais ligadas a essa origem grega, fala assim, palácio dos magistrados, em depósitos de documentos da antiga Grécia, palácio dos magistrados, antigamente quem é que detinha o poder? Os reis, os soberanos, e depósitos de documentos da antiga Grécia, depósito local de armazenamento temporário do documento. E a origem latina, arquivum, arquivo, lugar de guarda de documentos, e se fala aqui também de títulos de nobrezas, os nobres, que tinham acesso a determinada informação. Quem viu aquele filme, falei em magistrados, quando eu falei em origem grega, falei na origem latina, falei em títulos de nobrezas, nobres. Quem aqui já viu aquele filme, O Nome da Rosa, com Sean Connery? É um filme que eu indico a vocês, de vez em quando eu vejo, é interessante ali, representa bem, o filme mostrou bem, focou bem a importância de determinadas pessoas em relação, o amor que essas pessoas tinham a determinados documentos e o que eram capazes de fazer para preservar e ter acesso a determinados documentos. Então, a origem da palavra arquivo faz parte de conceitos fundamentais, não costuma cair tanto em prova, mas vocês devem saber
que vem tanto da origem grega, uma versão, né, uma vertente origem grega e outra origem latina. Continuando. Vamos ver algumas definições, alguns conceitos da palavra arquivo. O conceito antigo de arquivo está no livro da professora Marilena Leite Paz, Arquivo, Teoria e Prática, da editora Fundação Getúlio Vargas, e o conceito antigo da palavra é o seguinte: depósito de papéis de qualquer espécie, tendo sempre relação com os direitos das instituições ou indivíduos. Os documentos estabeleciam ou reivindicavam direitos. Isso é importante. Antigamente, os documentos estabeleciam ou reivindicavam direitos. Quando não mais atendiam a esta exigência, eram transferidos para museus e bibliotecas. Um absurdo, né, essa definição de antigo, falando que antigamente eles eram transferidos para museus e biblioteca. Museu e biblioteca que são órgãos documentais, assim como o arquivo, né, há uma afinidade muito grande entre arquivo, biblioteca e museu, mas são formas de armazenamento e acondicionamento totalmente diferentes, distintos. Por isso que existe universidade, você vai fazer universidade, você opta por arquivologia, biblioteconomia ou museologia. Tá? Áreas afins, porém, formas de armazenamento, acondicionamento, processamento e documentos diferentes. Essa definição de arquivo antiga, eu pedi para vocês, grifei aí que os documentos antigamente estabeleciam ou reivindicavam direitos. Isso aqui está enfatizando o valor probatório do documento. O valor probatório do documento, o valor de prova, o valor probante. Esse é o conceito antigo da palavra arquivo. Já o conceito moderno da palavra arquivo é o seguinte: diz o Solon Book, um ex-arquivista norte-americano, essa definição dele, que o conceito moderno da palavra arquivo é o seguinte: é o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros. Então, essa definição de arquivo, ela é de suma importância. E o que nós percebemos aí nessa definição? Essa definição começa com conjunto. A maioria dos conceitos de arquivo, a maioria dos conceitos de arquivo vai começar com a palavra conjunto. Por quê? Vocês já aprenderam. O que é conjunto mesmo, hein? Às vezes eu me esqueço. O que é o conjunto? É a organicidade. É a relação orgânica. Lembraram? A importância, né? A força do documento em conjunto do que isolado? A documentação arquivística? Então, definição, conceito da palavra arquivo, geralmente começa com conjunto. E começa com conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos. Quase todas as definições dos conceitos modernos da palavra arquivo começam com conjunto e com conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos. Tá certo? Esse é o conceito moderno para a palavra arquivo. Esse conceito, ele às vezes cai em prova, e tem um conceito que, no meu entendimento, ainda é melhor que esse conceito, que é o conceito da Lei 8.159. O conceito da Lei 8.159, que depois nós vamos mais adiante falar na Lei 8.159, mas o artigo 2º da Lei 8.159 define arquivo, e é uma definição que eu considero mais completa definição. Por quê? Porque fala até da documentação pessoal, da nossa documentação, aquela que nós guardamos, né, que está no meu livro, Arquivologia para Concurso. Vamos ler aí o artigo 2º da Lei 8.159. Consideram-se arquivos para os fins desta lei os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, olha aí, de novo, conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos
por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física. Olha nós aí, olha nós cidadãos comuns aí, né? A nossa documentação, aquela que nós guardamos. Então, bem como por pessoas físicas, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Esse é o artigo 2º da Lei 8.159, a Lei de Arquivos, que nós vamos falar mais adiante. Essa definição mais completa porque fala também da nossa documentação, a documentação pessoal. E existem outras definições, outros conceitos de arquivo, conceitos mais simples da palavra arquivo. Por exemplo, eu posso chamar de arquivo, e aí, lógico que aí eu estou falando de forma bem sucinta, bem simples, posso chamar de conjunto de documentos, posso chamar o arquivo de imóvel para guardar documentos, um próprio arquivo de aço, né? Aquele arquivo com 4 gavetas, onde você põe as pastas suspensas. Posso definir arquivo como local onde o acervo documental deverá ser conservado. Posso chamar arquivo de órgão governamental ou institucional cujo objetivo seja o de guardar e conservar a documentação. Então, tem várias definições para a palavra arquivo, vários conceitos. Também a polissemia em relação a esse tema é grande, nos permite vários significados. Continuando falando, né, sobre os conceitos fundamentais, eu disse anteriormente que defini, né, comentei dois conceitos, o antigo e o moderno da palavra arquivo, e no conceito moderno tem aqui 2 características básicas do arquivo, e a maioria dos conceitos de arquivo tem, que é o quê? Quando eu digo conjunto de documentos, a organicidade documental, conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos, ou seja, as características dos documentos de arquivo são 3. 2 delas aqui estão: a produção e a recepção. Vamos pensar. Dentro de um setor, numa instituição, numa empresa, na arquivologia, o termo organismo, que costuma cair em concurso também, e às vezes até mais para nível superior, né, a palavra organismo. Organismo, a Banca CESP-PNB, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, costumam utilizar o termo organismo como sinônimo de instituição, de empresa. Então, essa é uma dica a vocês. Toda vez que vocês virem numa prova a palavra organismo é instituição, empresa. Então, produção, todo setor dentro de uma instituição tem o quê? Tem documentos que são produzidos por eles mesmos, pelo próprio setor, e documentos que vão ser o quê? Recebidos, oriundos de outros setores, da própria instituição, ou às vezes até oriundo de outras instituições, não é isso? Portanto, 2 características dos documentos de arquivo são essas: a produção e a recepção. Setores produzem e recebem documentos também de outras instituições ou da própria instituição, de outros setores, tá certo? Consequentemente, se um setor produz documentos e um setor recebe documentos, o que está acontecendo com a documentação naquele setor, pessoal? Está crescendo ou está diminuindo? Claro que está crescendo. E se está crescendo, está o quê? Acumulando. Está acumulando. E isso é a outra característica da documentação dos arquivos. Uma vez que caiu uma questão em prova, que a Banca CESP-PNB afirmou que uma das características dos documentos de arquivo é a acumulação desordenada. Claro que não. A acumulação ela deve ser o quê? Ordenada. Né? Desordenada é desordem, é bagunça. Então, a acumulação ela deve ser ordenada. A acumulação deve ser ordenada. Então, se numa prova aparece que uma das características dos documentos de arquivo é a acumulação, tá certo. A acumulação dos documentos. Só acumulação, tá certo.
Se usarem o termo acumulação ordenada, está certíssimo. Agora, acumulação desordenada é que não tem nenhuma ligação, totalmente errado. Tá? Então, produção, recepção e acumulação que deve ser ordenada. Ordenada. Então, somente acumulação, certo. Questão certa. Acumulação ordenada, certa. Acumulação desordenada é que não pode ser, tá certo? Então, são as características dos documentos de arquivo. Finalizamos aqui a nossa aula 2. Até mais, um abraço.